Senhor é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Ele é bom. Aleluia. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te glorificamos, nós te exaltamos pelo teu amor e por tua graça. Obrigada, Jesus, porque dormir e acordar não é hábito, é graça. Obrigada, Espírito Santo, por tua presença neste lugar que podemos sentir, podemos mergulhar e viver, Senhor. Obrigada, Jesus, por nos tornar cada uma de nós uma mulher inesquecível nas suas casas, nas suas famílias. Obrigada, Senhor. Obrigada, Rei da Glória, pelo ar que temos para respirar. Obrigada pelo privilégio que temos de participar nesse congresso. Obrigada, Senhor amado, pelo privilégio de termos umas às outras, uns aos outros. Obrigada, Jesus, porque acima de todas as coisas a tua palavra diz: não vos deixarei só. Enviaste o Consolador, enviaste o Consolador. Ah, Deus, obrigada, Rei da Glória, por tudo que tens feito nesses dias e por muito mais que o Senhor vai fazer. Senhor, eis aqui tua serva, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo. Senhor, que diminua eu, que o Senhor fale aquilo que está no teu coração para o dia de hoje. Declaro sobre este lugar a manifestação do teu Espírito, a manifestação da tua glória. Senhor, nós somos teus, nós te pertencemos. Fique à vontade no nosso meio, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. 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 Uau. A presença do Senhor é muito visível no nosso meio, irmãos. Vamos esforçar para falar irmãos e não falar irmãs, amém? Congresso de mulheres, então você fica a rebobinar, amém? Então eu vou me esforçar para falar irmãs, irmãos e não irmãs, amém? Amém. Como o pastor Helder já nos apresentou, amém? Eu sou Cesaltina Felício, amém? Pastora, junto com meu esposo, pastoreamos uma igreja, a Igreja Adonai, Igreja Evangélica Pentecostal Internacional, amém? Sou casada, meu esposo, tenho 3 filhos, amém? Tenho a Daça, a Ine e o Levi, e somos gratos a Deus pelo privilégio de sermos quem nós somos, amém? Falei 3, tenho 4, amém? Tenho 4, e eu de criação, amém? Irmão que ficou filho, amém? E é um privilégio muito grande quando o Senhor nos permite ter o privilégio de termos pessoas para cuidar, termos pessoas. Irmãos, na verdade o sentido da vida, irmãos, na verdade o sentido da vida é isso, é servir, amém? Nenhuma árvore come do seu próprio fruto, aleluia. A árvore dá fruto para que outras pessoas, amém? Para que se torne estrume para outras árvores, amém? Quero mais uma vez agradecer ao reverendo Helder, pastor Helder, amém? Sua esposa Madalena. Tinha muita ansiedade já de conhecê-la. Vocês parecem irmãos, pastor. Não sei. Se eu passasse por aqui e dissesse que é irmão do pastor, eu acreditaria, amém? Eu acho que os anos de convivência tornam o casal igual, amém? Muito prazer. Deus te abençoe, minha irmã. Parabéns pela igreja, amém? O começo não é fácil, irmãos. Mas uau, não tem fim sem começo, não tem história sem processos. Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a igreja. Você que está nessa missão, abrace mesmo, não leve de qualquer forma, amém? Amém. Seja o vosso falar sim, sim e não, não, de outra forma de procedência maligna, amém? Então vamos abraçar a obra, vamos abraçar a chamada, vamos abraçar o pastor, vamos fazer com que o perfeito de Cristo seja exalado através da nossa igreja. Amém? Aleluia. Irmãos, nós estamos num congresso. O congresso é Mulheres Inesquecíveis. Amém? E o tema que me foi dado é Mulher Inesquecível vive no sobrenatural, acima do luto, da traição e das adversidades da vida. Amém? Eu quero, por favor, pedir aos irmãos que abramos as Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1.
todos Gênesis capítulo 21. E o nosso texto bíblico da atividade, amém? Ruth 1, 16 a 17, amém? Vamos abrir, vamos ler primeiro Ruth, depois vamos ler o texto de Gênesis, amém? Podemos? Ruth 1 diz assim, Ruth, capítulo 1, versículo 16 até o 17, diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, não a morte, me separar de ti. Amém? Gênesis 21. Vamos fazer uma leitura um bocadinho longa, amém? Versículo 1 até ao 20. Versículo 1 até o 20. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor foi bondoso com Sara, como se dissera, e fez por ela o que o prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque a seu filho, que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia o seu filho. Mas Deus lhe disse: não se turbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou a Agar, e tendo-os colocado no ombro dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino a chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá e encheu de água a vasilha, e deu de beber o menino. Deus estava com o menino, e ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Pará, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Amém? Amém. Amém. Estava a perguntar quanto tempo tem, amém? Para poder seguir. Irmãs, nós estamos num congresso que o tema é Mulheres Inesquecíveis, amém? E glória a Deus, porque quando nós estamos numa atividade em que nós nos apossamos do tema, cada palavra que nós falamos, nós enraizamos aquilo no nosso coração. Então, todas as vezes que você declara que você é inesquecível, você começa a enraizar aquilo no teu coração. Só que, na verdade, para
você precisa de viver alguma coisa. Você não se torna uma mulher inesquecível quando você é uma pessoa inativa, quando você é uma pessoa que não tem nenhuma relevância nem na tua casa, nem na tua família, em nenhuma situação. Amém? Nós somos, não sei aqui, mas a maior parte parece que é angolano. E nós sabemos que as mulheres, as nossas heroínas angolanas, são mulheres que fizeram muito. Lucrécia Paim, Gingambane, são mulheres que fizeram muito. E hoje são mulheres que estão na história, porque elas fizeram alguma coisa. Quando nós olhamos o texto, nós estamos a falar da história de uma escrava, de uma mulher que era simples, ela tinha uma vida comum, ela vivia na casa de Abraão, amém? Que era o seu senhor, e a palavra fala, os irmãos conhecem esse texto, e os irmãos sabem que na verdade Agar entrou na história porque o tempo da promessa que o Senhor tinha feito a Abraão e a Sara estava a demorar na visão de Sara. E Sara, para antecipar ou para acelerar aquilo que Deus queria fazer, então Sara pega na sua escrava e põe como concubina do seu esposo. E a palavra diz que ela gera um filho. E esse filho se chama Ismael. Mas os irmãos vão reparar que nós começamos a ler esse texto a partir do texto que diz quando Isaac nasceu. Quando Isaac nasce, a história de Agar termina na vida de Abraão, na vida de Sara, e começa a história de Isaac. Por quê? Porque durante o processo de convivência não era mais possível Sara olhar para Agar e lhe ver na mesma dimensão ou na mesma igualdade que ela, e não conseguia ver o seu filho Ismael na mesma dimensão que o seu filho Isaac. E ela disse o quê? Essa escrava, o filho dessa escrava não vai herdar o mesmo que o meu filho vai herdar. E a palavra diz que Abraão, olhando para esse cenário, ele ficou entristecido, ficou como assim? E a palavra diz que o Senhor lhe aparece e lhe disse: faça conforme a tua mulher está a dizer. E ele prepara um odre de água, prepara pão, prepara mantimento para despedir a escrava e a criança. Irmãos, quando nós olhamos para esse cenário, nós vamos ver que enquanto Sara não tinha filho, Agar era necessária. Agar era importante. Enquanto Sara não tinha filho, Agar fez parte da história deles. Quando o tempo passou e Isaac nasce, Agar já não é necessária. E muitas vezes, amados irmãos, nós não vivemos uma posição diferente de Agar. Quantas vezes nós já nos sentimos usadas por pessoas e nos sentimos injustiçados? Quantas vezes as pessoas olham para nós e parece que só somos úteis quando temos alguma coisa para dar ou para fazer? Quando já não temos nada para dar e para fazer, parece que já não prestamos. E as pessoas muitas vezes acabamos descartando uns aos outros em função da utilidade. E quando nós olhamos para esse texto, dá para notar pelo historial a decepção de Agar. Dá para notar a tristeza da mulher, dá para notar a situação em que ela começaria a viver a partir de agora. A partir de agora, Agar já não tinha mais Abraão. A partir de agora, Agar já não tinha casa. A partir de agora, Agar iria caminhar pelos seus próprios pés. Irmãos, lembrem que o cenário em que ela estava deserto, ele preparou a viagem e disse: vão. Ou seja, a partir de agora é por vossa conta. Só que na verdade, irmãos, nós estamos a ver que no livro de Gênesis, capítulo 16, se os irmãos forem ler, os irmãos vão ver que as duas vezes em que o anjo aparece a Agar, não aparece para Agar num momento bom. Apareceu no deserto. E o que é o deserto? O deserto são as adversidades da vida. Mulher inesquecível vive acima do luto, da dor, das adversidades da vida. Então, o deserto é uma adversidade da vida. Por quê? Porque não estava nos planos de Agar viver essa situação. Não estava. Quantas vezes, minhas irmãs, meus irmãos, nós começamos o ano, traçamos metas, projetamos, traçamos estratégias e as coisas não acontecem do jeito que nós esperamos? Quantas vezes nós projetamos uma coisa e no final das contas vamos ver que as coisas não estão acontecendo
na igreja que quem não quer ter problema não pode fazer parte dessa terra. Por quê? Porque quando nós estivermos nessa terra, nós teremos adversidades, nós teremos situações que muitas vezes vamos viver e vamos dizer: meu Deus, o que eu faço agora? Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos ter problemas, vamos ter lutas, vamos ter desertos, vamos ter situações que muitas vezes vamos perder o controle delas. Mas a palavra diz que quando Agar sai e ela começa a sua caminhada, a palavra diz que o anjo do Senhor lhe apareceu quando não tinha mais aquilo que Abraão lhe tinha dado. Ou seja, o deserto, que era um lugar onde supostamente ela não iria conseguir, não iria viver, não iria persistir, a palavra diz que o Senhor lhe aparece, o anjo do Senhor lhe aparece. Por 2 vezes a palavra diz que o anjo do Senhor lhe aparece no livro de Gênesis, capítulo 16, e agora o anjo do Senhor lhe aparece onde? No deserto. Então, o lugar onde muitas vezes pensamos que é lugar para morrer, pode ser o lugar onde o Senhor está preparado para se revelar na tua vida. O lugar onde muitas vezes pensamos que é lugar para morrer, eu não vou conseguir, eu não vou, Senhor, é o meu fim, não é o teu fim. Sabe, irmãs, nós quando olhamos para a vida, nós vemos que muitas de nós estão aqui, eu não sei vocês, mas é o meu caso, muitas de nós só viemos a Jesus não porque o amávamos muito, ou porque tínhamos um conhecimento sobre Ele, não, nós viemos a Ele por causa de uma situação que nos aconteceu. Então muitas vezes o caminho para se chegar a Deus, muitas vezes o caminho para vivermos coisas sobrenaturais é nos problemas, é no deserto. Muitas vezes, minhas amadas irmãs, clamamos por milagres, clamamos por viver sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus não se vê num dia comum, não se vê quando está tudo bem, quando está tudo no lugar, não. O sobrenatural de Deus se vê nos dias de deserto. O Senhor apareceu para esta mulher não um dia que ela estava feliz, lhe apareceu um dia que ela estava chorando. O Senhor lhe apareceu a primeira vez quando um dia ela estava fugindo da sua senhora. Ela fugiu da sua senhora, e quando ela fugiu, o Senhor lhe apareceu, o anjo do Senhor lhe apareceu. Então, aquilo que para nós pode ser uma adversidade, o Senhor está dizendo: isso é um caminho para te levar a um lugar, isso é um caminho para me revelar a ti, isso é um caminho para você orar mais, isso é um caminho para você meditar mais, isso é um caminho para você conhecer mais da minha palavra. Muitas vezes nós olhamos para certas situações e nós pensamos: aqui é o meu fim. Não, irmãos, quem coloca o ponto final na nossa vida não é o homem. Quem coloca o ponto final na nossa vida não são as adversidades da vida, não é o luto, não é a dor, não é a traição, não. Pelo contrário, muitas vezes essas situações é um mecanismo pela qual Deus usa para trabalhar em nós, para trabalhar no nosso caráter, para trabalhar na nossa personalidade, para trabalhar em nos fazer conhecer quem é quem está do nosso lado, quem não está do nosso lado. Você muitas vezes não vai se conhecer até que você passe por um deserto. Muitas vezes nós pensamos que temos domínio de tanta coisa, somos maduras. Eu sou uma mulher madura, sou uma mulher crescida. Não. Espera vir um deserto para você saber, afinal de contas, se você é madura ou não. A maturidade não se mede porque eu tenho muito dinheiro. A maturidade não. A maturidade se mede nos dias de crise, nos dias de adversidade. É onde você mede se você tem maturidade ou não. É onde você mede se você tem fé ou não. É onde você mede se você confia em Deus ou não. E nós estamos a olhar para esse texto de uma mulher que Deus não lhe viu. É curioso que essa mulher vivia na casa de um homem de Deus. E tenho certeza que Abraão, sendo um homem de Deus, e a palavra fala que ele apresentava o Deus dele. Quando o Senhor veio e falou da circuncisão, todos os seus servos foram circuncidados. Por quê? Porque ele apresentava. Mas a revelação, a conversa perto a perto, Agar só teve no momento de choro, no momento de crise. Então existem coisas, minha irmã, que não é para desesperar, é para perguntar: Senhor, o que é que queres me ensinar com essa situação? O que é que queres revelar para mim? Senhor, o que é que ainda eu não te conheço e eu preciso passar por esse luto, por essa dor, por essa situação, para saber que afinal de contas tu és o Deus que me vê. Porque a questão não é o quanto eu vejo Deus, a questão é o quanto Deus me vê. Deus me vê. E nós estamos a olhar para um cenário, irmãos, que qualquer um de nós diria: agora, meu filho, eu estou acostumado a ter uma casa. Imagina, irmãos, Abraão era rico, ela vivia bem, de repente perde tudo. Agora é pelos teus próprios pés
quando João foi levado para a ilha de Patmos, que significa lugar de morte, lugar da minha destruição, a palavra diz que ele foi levado lá como uma forma de lhe punir, de lhe matar, de lhe acabar. Só que naquele lugar onde o diabo pensou que eu vou terminar contigo, aleluia, João era um discípulo próximo de Jesus. E ele conhecia Jesus de perto, como amigo. Mas a palavra diz que quando ele foi levado lá naquela ilha, a palavra diz que o Senhor lhe aparece não como Jesus amigo. Ou seja, naquela ilha ele recebe uma revelação intensa de quem era Cristo. Talvez Deus não permitir que você passe por esse luto para você ter uma revelação intensa de quem é Cristo. Talvez Deus não permitir que você passe por essa situação para ter uma revelação intensa de quem é Cristo. Irmãos, nós não podemos achar que do mesmo jeito que eu perdi o controle das coisas, Deus não perde o controle das coisas. Deus não te abandona, não te desampara. A palavra diz, antes mesmo que houvesse dia, eu sou. E ninguém é que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia! Glória a Deus! Então, nós precisamos estar com a nossa fé firme no Senhor. E entender que não é sobre Abraão. Você pode conhecer muitas vezes Abraão e saber do seu poder, mas não podes limitar a tua vida só na vida de Abraão, não. Existe um Deus que tem um plano insondável para você. Está além daquilo que Abraão tem para você. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que no deserto, aonde ela conhece Deus, a palavra diz que antes dela conhecer o Senhor, o que é que terminou? O pão, a água. O pão e a água terminou no deserto. E porque o pão e a água terminou no deserto, Agar olhou para o filho sem saber o que fazer com o filho. Sabe? Sem saber o que fazer com o filho. Agar olha para o filho, olha para a situação. Não tem mais água, não tem mais pão. A palavra diz que ela pega no filho, lhe coloca distante, porque ele chorava, não quero ver ela morrer. E ela foge. Irmãs, e aquela situação, aquele processo todo doloroso demais para nós mães. Quem é mãe sabe, meu Deus, você é o ponto de deixar o teu filho para morrer porque você não sabe mais o que fazer. Sabe, irmãs, Abraão era um homem de viagem. Abraão era um homem preparado de viagem. Mas Abraão, quando despediu Sara, Abraão deu o quê? Pão, um pouco de pão e um pouco de água. Irmãos, todo mundo sabe que o pão que Abraão deu e a água que deu iria acabar. Agar sabia disso, Abraão também sabia disso. E muitas vezes, minhas irmãs, nós estamos tão apegados a coisas e a pessoas que nós olhamos, quando alguém não faz do jeito que eu quero que ela faça, do jeito que eu faço, eu me decepciono, a pessoa já não presta. Nós estamos tão apegados em coisas de pessoas e não entendemos, irmãs, que tudo aquilo que o homem colocar na tua mão vai ter um fim. Tudo que o homem te der vai acabar. Tudo que vier de alguém vai acabar. Mas aquilo que Deus nos dá é para sempre. Nós estamos a olhar e estamos a ver que Abraão deu pão e deu água. Mas chegou um tempo que o pão e a água terminassem. A pergunta é, mas por que Abraão não colocou os homens? Por que Abraão não acrescentou? E nós nos fazemos muitas perguntas. Mas a questão é que nós precisamos entender, enquanto pessoas que querem viver o sobrenatural, sabe? Existem coisas na nossa vida que têm que terminar para que outras aconteçam. Existem certas coisas na nossa vida que têm que terminar. Sabe, nós temos dificuldade de terminar ciclos, terminar amizades, terminar coisas que os homens nos dão. Quando alguém te dá uma coisa, você quer que esteja para sempre. Não, irmãos, a nossa vida é como uma estação, vai entrar coisas e vai sair coisas. Se você é um comboio, você tem que entender que você tem um destino. E é até você chegar no destino, você está a andar. E nesse andamento vai entrar e vai sair. Vai entrar e vai sair. O que é que o Senhor quer que você tenha? Maturidade para terminar as coisas. Maturidade. E nós não podemos nos iludir e pensar que certas coisas são para sempre. Não são para sempre. E tem muitas pessoas que têm dificuldade de terminar. E quando você tem dificuldade de terminar certas situações, só terminas com problemas, só terminas com discussão. Não, irmãos, isso não é maturidade. É você entender que a fulana me ajudou, até que glória a Deus, Deus te abençoe. O pastor orou por mim, agora é minha vez de orar
alguma coisa falha, nós culpamos tudo e todos. E o que o Senhor está a gerar em Agar é dependência no Senhor. Dependência no Senhor. Dependência naquilo que Deus pode fazer na tua vida. Dependência naquilo que Deus está a gerar. Irmãos, tem coisas que tem que terminar para que você comece um ciclo novo. Para que você comece uma jornada nova. Nós estamos muito hoje nesse cenário de doenças psicossomáticas. Sabe por quê? Porque as pessoas estão muito ansiosas com as coisas. Aleluia. Não viu? Aleluia. Nós estamos muito ansiosas com coisas. Por isso temos dificuldade de terminar. Quando alguém diz, fulano, olha, andamos juntas, agora vou para o Luxemburgo, vou para o céu. Ai meu Deus, a fulana foi minha vida. Não vai acabar, gente. Não acaba. A vida de ninguém termina quando a vida de outra pessoa termina. Não termina. Não termina. Irmãos, nós precisamos entender que o nosso autor, o autor e consumador da nossa fé é Jesus. Não tem outro mediador. Não tem outra pessoa. E nós estamos num tempo em que as pessoas estão com dificuldades de pegar novos desafios porque estão constantemente a olhar para o passado. A palavra diz no livro de Números, capítulo 14. Quando o povo sai do Egito, passa uma trajetória toda, um tempo no deserto, prestes, irmãos, prestes a tomarem a terra prometida. O Senhor escolhe 10, 12 líderes, vão espiar a terra prometida. Quando eles voltam, irmãos, 10 voltam com um relatório positivo ou negativo. A terra é boa, mana leite e mel, a terra tem bons frutos, faz isso e faz aquilo, mas porém tem gigantes e eles são maiores do que nós. 2 deles, Josué e Caleb, disseram sim, vamos e tomemos a terra, porque eles serão como pão para nós. E naquele relatório todo negativo que eles ouviram, a palavra diz que o povo entrou em pranto. E sabe o que o povo disse? Moisés, Moisés, por que nos tiraste do Egito? Será que no Egito não tinha terra para nós morrermos? Moisés, por que não voltemos? Moisés, ao ponto de reunir e querer tirar Moisés do posto, porque você não presta. E o Senhor disse, esse povo não está pronto. Sabe, tem coisas que não vão chegar na nossa mão se nós não estivermos prontos. Mas quem está a andar para o futuro e volta e meia olha para trás, não está preparado para coisas novas. Irmãos, o que fez aquele povo ficar 40 anos no deserto não foi Deus, foram eles. A postura, o comportamento, pessoas que querem viver o sobrenatural de Deus, mas não acreditam no Deus que já falou. Irmãos, não é sobre aquilo que o meu tio falou, meu primo, não. É sobre aquilo que Deus falou. Se eu quero viver o sobrenatural de Deus, eu preciso confiar na palavra do Senhor. E nós não confiamos na palavra do Senhor. Nós acreditamos em tudo que nos falam. Não vai dar certo, não vai. Portugal é isso, Portugal é aquilo. Não. Falou alguma coisa, por que você acredita em tudo que todo mundo fala? E não acredita naquilo que Deus falou. Aleluia. Nós não podemos caminhar, dar 2 passos para frente, 1 para trás. A palavra diz que a mulher de Ló se tornou uma estátua de sal. Por quê? Porque olhou para trás. Não sabe terminar ciclo. Não entende que se a fulana ficou, vai. Se o fulano ficou, vai. É tempo de algo novo da minha vida. Deus está gerando algo novo para a minha vida. Eu preciso entender isso. Se Deus me escolheu, se Deus me colocou nesse caminho, eu tenho que prosseguir. Irmão, Deus não tem para nós só palácio. Deus também tem deserto. Quem levou Jesus ao deserto? O Espírito Santo. Levou Jesus ao deserto para quê? Para ser tentado. Irmãos, sabes aqueles textos, aquela situação que você perde a cabeça? Era um teste do Senhor para te aprovar num novo nível, numa nova dimensão. Sabe aquela situação que você não tem medo, já está descontrolada, meu Deus, não vai afogar coisa nenhuma, continue a marchar, o caminho é para frente, não temos que olhar para o que ficou para trás, o caminho é para frente. A palavra diz, prossigo para o, esqueço-me das coisas que para trás ficaram, e prossigo para o alvo. Esqueço-me das coisas que para trás ficaram. Toda hora olhando para o passado, se eu tivesse com fulano, se o fulano não tivesse, se aquela coisa acontecesse, irmão, já foi, não tem como mudar. Não tem como mudar.
Você não pode mudar. Você não pode voltar para a casa de Abraão. É no deserto que Deus te colocou. É no deserto que Deus vai prover. É no deserto, não é para te matar. A palavra diz que nós seremos aperfeiçoados de glória em glória. Existem algumas coisas na nossa vida que tem que terminar para que outras coisas comecem a acontecer. Sabe por que algumas coisas ainda não começaram a acontecer? Porque você não tem que deixar terminar as coisas do passado. Livre-se das coisas do passado. O que ficou, ficou. Se eu tivesse em Angola, se eu tivesse, não estás lá, estás aqui. Estás aqui. Se você está aqui, enfrenta as lutas daqui. O Deus de lá é o Deus daqui. Ele não muda em relação ao território. Ele te deu lá, te dá aqui. Ele te faz prosperar lá, te faz prosperar aqui. A terra é dele. A terra é dele, irmãos. Antes de você conhecer Portugal, quem formou Portugal foi o Senhor. Ele criou. Criou com o quê? Com palavra. Por que você não acredita na palavra que ele te diz? Vai. Aleluia. Ele criou com palavra, irmãos. Então, pela palavra do Senhor, nós precisamos caminhar na direção do sobrenatural de Deus. Aleluia. Existem outras coisas que só começam quando outras coisas terminam. Se a água e o pão não terminam, Agar não vê poço. Fala para o teu irmão, se a água e o pão não terminam, Agar não vê poço. Agora, qual é o detalhe do poço? Irmãs, em nenhum momento você vê um anjo a cavar poço. Prega, pastor. O anjo não cava poço. O anjo não cavou poço. Não. O que o anjo fez? A palavra diz que Agar estava angustiada, estava triste. Disse na criança: fica ali, e eu vou ali, porque eu não quero te ver morrer. Quem é que disse que aquilo que Deus colocou na tua mão vai morrer? Quem é que disse? Quem é que disse que aquilo que Deus te deu é para morrer? Não é para morrer. Nós olhamos para o texto e ela está angustiada, triste, amargurada, à espera que a morte chegue. E tem muita gente assim. Eu não vou orar mais, já orei muito. Eu não vou jejuar mais, já jejuei muito. Nem vou chatear mais o pastor. Pronto, fica só já assim, você morrer. Mas você não é coitada. Para. Pelo amor de Deus. Eu não vou mais, eu sou. Não vou mais ligar para a irmã da Helena. Também tem que chatear. Quem disse? Por que você se coloca numa posição que Deus não te colocou? Por que você se coloca numa posição que Deus não te colocou? Deus te disse: vai no deserto, é para lá, não é para ficar sentado à espera da morte. Não é. O nosso problema é que pensar que deserto não é para morrer. O povo de Israel morreu lá por causa do comportamento deles. Não é porque Deus queria que eles morressem. A postura que você toma em determinados problemas vai determinar se você vive ou se você morre. Os irmãos leram no livro de Mateus capítulo 14. Os discípulos estavam no barco e havia um vento contrário. Irmãos, o vento já existia. Já havia um vento contrário. E a palavra diz que eles vendo alguém pensaram: meu Deus, é um fantasma. E o Senhor disse: sou eu. O Senhor disse assim: o Pedro disse: se és tu, manda-me ir ter contigo. E o Senhor disse: vem. E ele começou a andar. A palavra diz assim: sentindo ele o vento. Qual vento? Que já existia. Sentindo ele o vento, o que ele fez? Afundou. A postura dele é que ele fez afundar. Não foi Jesus. Não foi o vento. Irmãos, o que tem nos matado emocionalmente e psicologicamente não são os problemas. Reparem, enquanto ele andava, ele olhava para quem? Para Jesus. Quando tirou a atenção dele de Jesus e começou a olhar para o vento, o que ele fez? Não. Quando ele tirou a atenção dele de Jesus e começou a olhar para o vento, o que aconteceu? Afundou. Quem lhe afundou? Foi ele. O medo, a preocupação. Irmãos, Jesus está
faz corretamente. Porque o problema não é o problema. O problema é como você vive o problema. A forma como você lida com os problemas, a forma como você vê o problema, isso é que vai te derrotar. Procura na face da terra uma pessoa que não tem problema, até Bill Gates. Procura. Irmãos, nós sempre teremos adversidades. Nós sempre teremos situações que nos desafiam. Mas na verdade, assim como uma mãe que nós somos, nós sabemos se a criança, você não lhe diz, não lhe coloca em pé, ele dá também e fala, vem. Se você não lhe põe a correr risco de cair, ele não cresce, ele não aprende a andar. É assim que Deus faz conosco, aleluia. Tem coisas que você pensa é grande demais para mim, não, é só a tua visão. Quem está a dizer vem é maior do que aquela circunstância. Quem está a dizer vem é maior do que o teu problema, do que a tua dor, do que o teu luto. Quem está a dizer vem é aquele que tem o controle do mundo, do tempo das estações. Por que te abates, oh minha alma? Por que te abates? Por que não confias nele? Falamos que confiamos no Senhor. Confiar no Senhor não é aquilo que eu falo, é as minhas atitudes diante das situações que me desafiam. É fácil dizer, irmã, eu confio no Senhor. Não, quero te ver no problema, quero te ver nas adversidades. Diversidade significa coisas que não estão previstas, importunos, coisas que acontecem que eu não esperava. Quantas de nós, até o nosso caráter se revela nas adversidades? Só és calma porque está tudo bem. Quando acontecer alguma coisa, meu Deus, aquela não é irmã, não é irmã Sônia. Irmã Sônia afinal grita assim. Irmã Sônia afinal também luta. Sabe? É fácil dizer que tenho fé, confio no Senhor. É fácil. Irmãos, irmãos, quem nunca se viu numa situação que fala, agora é o meu fim, agora eu não vou conseguir? Irmãos, tem situações que acontecem que te travam. Você fica travei. Não sei se vou para a esquerda, se vou para a direita, não sei como é que isso vai ser. Mas a questão é que você não é o único, eu não sou a única que passamos por isso. Daí, irmãos, a importância de conhecermos a palavra do Senhor e entender que na Bíblia não tem só boas coisas, até aquilo que é de mal também está lá, para nos servir de exemplo, de modelo, de referência. A palavra diz que Josué, quando Moisés morreu, Josué travou. Meu Deus, o líder foi. E agora? O que eu faço com esse povo? Quando Josué trava, o Senhor lhe disse, Josué, tem bom ânimo. Eu não estou escolhendo, eu não estou escolhendo você. Tu farás com que esse povo herde a terra que eu disse aos teus pais. Sabe aquela situação que você está pensando que alguém vai vir resolver? É mesmo você. Deus derramou graça, autoridade e poder sobre a tua vida. A palavra diz que vos dou poder para pisar sobre serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e nada te fará dano algum. O nosso problema é pensar que o socorro está do outro lado. Não, o socorro mesmo é nosso, está mesmo da nossa. Deus está te levantando como socorro da tua casa, da tua família. E nós ser mulher inesquecível não é outra coisa, é entrar nas guerras, entrar nas batalhas. Você quer ser mulher inesquecível, mas não quer lutar bem para lutar com ele. Isso não vou conseguir. Já fugiste, já abandonaste o barco. Não. Quando Moisés foi, o Senhor está dizendo, Josué, é você. É você. Você. Quem já está pegando para falar, a irmã fulana, é você. Eu sei que está você, Josué. Quem? Não, você mesmo, Josué. E Deus está dizendo assim para as mulheres inesquecíveis da igreja de Samaria, são vocês. São vocês que vão viver o sobrenatural de Deus. São vocês que vão mudar o quadro da vossa casa, da vossa família, por intermédio da graça, do poder e da autoridade que eu já coloquei em vocês. São vocês. Não tem outro. Somos nós. Deus conta conosco. E o Senhor está a olhar para Agar e está a dizer, Agar, o que é que se passa?
Senhor que te localizou. O Senhor aparece dizendo: o clamor do meu povo eu ouvi e eu chamei você. Sabe por que Deus está levantando você para mudar a situação da tua casa? Porque existem muitas pessoas na tua casa e na tua família, no meio que você está, que gemem por uma mulher inesquecível que se coloque na batalha por eles. E o Senhor tem ouvido cada clamor da tua casa, da tua família. O Senhor ouve o grito, a aflição. E o Senhor disse: eu vou escolher você. Só que o nosso problema é que estamos tão embriagadas com as nossas dores, com o nosso eu, com os nossos medos e preocupações. E não entendemos que o poço não é um anjo que vai cavar. Como disse, o anjo não cavou o poço. O que aconteceu? O anjo lhe apareceu e disse: abra os teus olhos e veja. E eu aqui quero mesmo falar, irmãos. Certas situações não é porque vai te matar ou não tem solução. Tem certas coisas que na verdade Deus já fez. Quando os nossos olhos estão cheios de lágrimas, você tem dificuldade de ver, sabe? Quando o nosso coração está cheio de medo, até atravessar só uma cascata, tá vendo? O medo, as lágrimas, a angústia, as preocupações nos impedem de ver coisas que o Senhor já fez. O anjo não pegou o poço, o anjo lhe disse: abra os olhos e veja aquilo que eu já fiz. Por quê? Porque, irmãs, Agar estava debaixo de uma promessa. No livro de Gênesis, capítulo 16, o anjo já tinha lhe aparecido e disse: volta para a casa da tua senhora. E essa aqui também é outra mensagem. Volta para a casa da tua senhora e vai pedir desculpas. Essa criança, eu também lhe farei um povo grande. Existia uma promessa para Ismael também. Promessa essa que o Senhor reafirma aqui. Sabe o que nos rouba? O que nos faz ficar assim a tremer? É porque nós nos esquecemos da palavra do Senhor. A palavra diz que eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. A palavra diz assim: traga à memória aquilo que lhe traz esperança. O nosso problema é que só trazemos à memória aquilo que nos desespera. O mar que vai me afundar, o tio que falou, a prima que não sei o quê, o empréstimo que não saiu. Não. Traga à memória aquilo que vai te gerar esperança. Traga à memória aquilo que o Senhor já fez antes. Sabe o que impediu o povo de Israel de avançar? É porque eles só queriam mais. Deus, eu quero mais. Agora é água, Senhor. Agora é pão, Senhor. Agora é compromisso. Só queriam mais. Se esqueceram que antes o Deus que lhes colocou no deserto, anteriormente fez do céu cair fogo. O Senhor matou os primogênitos do egípcio por causa do povo. O Senhor fez a água se transformar em sangue, em vinho. O Senhor fez com que gafanhotos aparecessem e comessem toda a relva. O Senhor, irmãos, aquilo que o Senhor já fez na tua vida precisa de gerar esperança. Então o Deus que te livrou da morte, o Deus que te deu salvação, o Deus que curou o teu filho, o Deus que tem feito tantos milagres, não é poderoso para fazer isso que você precisa agora? Por que você não se lembra? Por que nós nos esquecemos daquilo que o Senhor já fez? Existe uma palavra de Deus sobre a tua vida. Existem promessas de Deus aqui nessa palavra. Por que nós não nos lembramos das promessas de Deus para gerar esperança? E só nos lembramos das desgraças. O tio Flávio que já morreu. Ai, tio Flávio não vai voltar. Não adianta. Se a prima Flávia estivesse aqui, a prima Flávia não está. Mas teu Deus está. Aleluia. Para eu que perdi a mãe, quantas vezes eu fico, meu Deus, a minha mãe, tua mãe vai voltar, Cidaltina. Ou você deixa a senhora descansar em paz, ou você faz o. Porque não vai voltar. Não tem como nós mudar o passado, não tem. Mas eu preciso fazer um futuro glorioso a partir daquilo que eu já vivi no passado. Aleluia. O passado não é uma prisão. O passado precisa gerar em nós experiência, maturidade. Você precisa de ganhar calo com o passado. Não é ficar preso no passado, puxar para trás, não é você puxar o passado, não.
Talvez tantas coisas inesquecíveis do passado. Você que estava aqui assim como eu já veio de sangue. Sério? Essa rampa Evanicela, todas as doenças da época, não morreja. Agora, mas eu pedi, meu Deus, pastor, minha filha. Vai passar, não, pastor, não demais. Você lembra muito das coisas do passado, do coisa? Não pode. Lembra das boas coisas. Lembra daquilo que Deus já fez. Vai gerar ânimo no teu espírito. Deus tem cuidado tanto de você, da tua casa, dos teus filhos. Não falta pão. Quando tem crise, mas na tua casa não falta pão. Não falta água. Ah, não, milagre. Não, irmãos, milagre não é caro em casa. Milagre é acordar todos os dias. Caro em casa é uma coisa que vem. A palavra diz: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas que serão acrescentadas. Milagre é acordar. Se eu tenho saúde, eu tenho força para conquistar tudo aquilo que me aparece. É que Golias matamos. O que nos amedronta? Filhos no Altíssimo. O que o nosso Deus não pode fazer por nós? Ele faz comida cair do céu. Roupa não estraga. De nada estás em casa, alguém fala: fulana fez um MBA. Você estava mal. Fulana fez um MBA. Olha, fulana, tem aqui algumas coisas, vem buscar. Você acha que isso é bondade da pessoa? Ou é provisão do Senhor? Ou é cuidado do Senhor? Porque que aquilo que nos fascina é somente aquilo que sai estrela, brilhante, não. Essa janta aqui. Não. O que nos impressiona deve ser as coisas simples da vida, sabe? Irmãos, o cuidado de Deus está nas coisas simples, pequenas, diárias, contínuas, constantes que nós vivemos. Aleluia. E para terminar, irmãos, como disse, quando a água e o pão terminaram, o anjo lhe aparece e disse: olha e vê. Olha e vê. O problema não é aquilo que Deus não faz. O problema é aquilo que você não vê que Deus faz. Deus faz muita coisa. Só que nós só olhamos naquilo que Deus ainda não fez. Você está a olhar só no que Deus não fez. Lutaste bem por visto, o visto saiu. Chegaste aqui, não vai aparecer casa, vai aparecer, calma. Uma coisa de cada vez. Tem muita gente para atender. Brincadeira, irmãos, amém? Mas é sobre isso. Lutaste por uma coisa, conseguiste. Celebra. Glória, glória, aleluia. Deus é bom. Celebra as pequenas coisas. Aquilo que Deus tem para fazer hoje, celebra. Você não tem tempo de agradecer, de celebrar. Tua vida é só pedir. Deus faz, Deus faz, Deus faz. Ele fala: nada, eu mando filhos dessa vida. Temos que celebrar aquilo que Ele já fez. Celebrar as portas que já se abriram. E aquilo tem que gerar em nós a esperança para as que ainda vão se abrir. Porque vai se abrir, irmão. Não depende de você, depende dele. Vai se abrir. É uma questão de tempo. Aleluia. E como disse, o odre, a água e o pão terminaram. E quando a água e o pão terminaram, agora viu o quê? O milagre de Deus. Então existem coisas que, como disse no princípio, tem que terminar para você ver o quê? Outras coisas. Aquilo que terminou lhe permitiu ver aquilo que existia. Sabe por que você não vê aquilo que existe? Porque você não está pegando naquilo que terminou. Então aquilo que terminou lhe trouxe esperança para aquilo que já existia, irmão. Não, anjo nunca voou, existiu, disse vê. Aleluia. Ela viu. E a palavra diz, irmãos, mesmo já no final, que o menino no deserto, depois de beber a água, depois de viver a provisão que o Senhor fez, e aí deixa-me te dizer que não se apegue muito nas coisas que as pessoas podem fazer por você, sabe? Porque Deus vai usar aquilo que algumas pessoas fizeram por você para manifestar aquilo que Ele pode fazer por você. Porque foi com o odre que ela tirou água onde? No poço. O poço e o odre, qual é maior? O poço
poço e o odre e a caneca, qual é maior? O poço. Ou seja, aquilo que Deus vai gerar em nós é maior, é melhor, é infinitamente mais do que aquilo que os homens podem gerar para nós. Então não se impressione se a fulana, se o ciclano, se o beltrano, se o tio, se o primo ainda não fez. Mulher inesquecível sabe que eu elevo os meus olhos para Jesus. Amém. Aleluia. Aquele que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso. Irmãs, e para terminar, as irmãs vão ler aqui no versículo 20. Diz: e estava um menino, e ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro, vivia no deserto de Pará, sua mãe, e conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Eu quero declarar para a tua vida, eu quero declarar para a tua casa, quero declarar para a tua família, mulher inesquecível. Sabe? As situações que você enfrenta é o mecanismo pela qual Deus está gerando uma mulher inesquecível. As situações, as lutas que você enfrenta é o caminho pela qual Deus está gerando um propósito. Deus está gerando algo novo por intermédio de coisas que não são muito boas. A palavra diz que o menino cresceu onde? No deserto. Ou seja, um lugar que era para morrer se tornou um lugar onde ele ganhou profissão, ganhou mulher, aonde ele cresceu e desenvolveu. E eu quero declarar sobre a tua vida: aquela situação não vai te matar, pelo contrário, vai te fazer crescer, desenvolver, alcançar coisas, aleluia, e glorificar o nome do Senhor. Não é para morrer, não é para desistir, não é para desanimar, não. Deus está a usar essas lutas para aperfeiçoar a obra dele em você. Deus está a usar essas situações onde? Para te elevar. Irmãs, quem quer pular tem que baixar. Quando você quer dar um salto, o gesto que você faz, ou a movimentação que você faz é assim: você baixa para depois saltar. É isso que essa situação está gerando em você. Quanto mais você baixa, mais alto é o salto. E eu estou a declarar sobre a tua vida. Essa situação vai fazer com que Deus seja glorificado. Irmãos, olhem para a vida de Ana. Aquilo que parecia uma esterilidade era um propósito. Irmãos, na esterilidade de Ana, o Senhor gerou um profeta. Qual foi o segredo de Ana? Senhor, se tu me deres um filho, esse filho eu darei a ti. Faça orações direcionadas à vontade de Deus. Faça orações direcionadas àquilo que Deus tem para a tua vida. E não pare de orar só pisa, pisa, sai, sai, vai, vai. Não, não, não. Senhor, se o Senhor me der, Deus, eu vou glorificar o teu nome nesse deserto. Eu vou exaltar o teu nome, eu vou ajudar pessoas. Eu vou fazer com que o teu nome seja conhecido por ter essa situação. É no deserto onde ele cresceu. É no deserto onde ele cresceu. É no deserto onde ele desenvolveu. Mulher inesquecível. Nós não somos inesquecíveis quando estamos parados, falando no princípio, né? Coisas comuns, todo mundo faz. Você é inesquecível por causa das complicações que o diabo gera e por causa dos lugares aonde Deus quer te levar para o período daquilo. Aquilo que te complica, que o diabo está pensando que vai terminar, Deus está a usar aquilo para que o nome dele seja conhecido na tua vida. Deus vai ser conhecido na vida de outras pessoas por daquilo que o diabo está usando para te complicar. O deserto gerou uma nação. O teu deserto vai gerar uma nação. O teu deserto, as tuas adversidades, as tuas dores vão gerar uma mulher verdadeiramente inesquecível. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que aquilo que você tem clamado ao Senhor, aleluia, o Senhor te eleve numa dimensão tão alta que quem olhar vai dizer: não é possível. Só pode ser a mão de Deus. Não é o teu braço, não é o teu dinheiro, não é o teu poder, não. Só pode ser a mão de Deus.
Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Se o pastor me permitir, eu posso orar para as mulheres, pastor. Por favor, nos convidarem com mulheres, irmãos. Vamos orar. Aleluia. Abra as tuas mãos, por favor. Eu quero orar e declarar sobre este lugar. Senhor amado, eu te glorifico e eu te exalto pela vida desses homens e mulheres desta igreja. Obrigada, Jesus, porque assim como Agar, uma mulher que não era querida nem achada, uma mulher que não tinha nenhuma herança, uma mulher que não tinha nenhuma promessa, por intermédio das lutas que ela enfrentou, o Senhor gerou nela e através dela uma nação. Senhor, eu só declaro sobre as mulheres de Samaria. Pai, no nome de Jesus, comece a gerar propósitos novos, comece a gerar propósitos novos. Tudo aquilo que não vem do Senhor sobre os homens desta igreja, sobre as mulheres desta igreja, para o poder que no nome de Jesus caia por terra. Senhor, eu estou a abençoar esta igreja, a declarar sobre este povo, Jesus, expansão, crescimento, elevação. Oh Deus, eu declaro que os desertos que tem enfrentado serão desertos de crescimento, serão desertos de crescimento, que as lutas que tem enfrentado serão lutas de crescimento, serão lutas de crescimento. Senhor, estamos a declarar agora, Pai, um novo tempo sobre estas mulheres, um novo tempo sobre esta igreja. Deus, a tua palavra diz que tu tens o tempo e as estações nas tuas mãos. Eu estou a declarar, Senhor amado, que esse inverno caia por terra, que chegue agora o verão, que chegue agora o verão, que chegue agora o verão, que a primavera possa pairar em suas casas, em suas famílias. Deus, eu estou a declarar sobre este lugar, sobre estas mulheres, Senhor amado, que essas situações, que as adversidades da vida comecem a gerar mulheres verdadeiramente inesquecíveis, mulheres que não param no lugar de andar, mulheres que não se deixam abater por as situações, mulheres que não se deixam intimidar. Deus, eu estou a declarar sobre a vida dessas mulheres, Senhor, a tua provisão, como fizeste com Agar no deserto. Deus, faça com esta igreja, faça com este povo, faça com essas mulheres, faça com esses homens, pelo poder que é no nome de Jesus. Te agradecemos por tudo que tens feito e ainda vais fazer, no nome de Jesus. Amém.